Saudades do Cabine HQ? Tô aqui, tô de volta. Vamos falar de HQ? Duas HQs e um livro interessante sobre super-heróis. Vamos lá. Começando com O Incrível Cabeça de Parafuso, do Mike Mignola, e lançado aqui pela editora Nemo. Trivia: Mike Mignola é conhecido mais pela sua obra chamada Hellboy, que eu nunca tinha lido, mas eu assisti o filme semana passada com o Danilo e foi mó legal. Daí o cara criou essa HQ depois de ficar pensando em action figures, sabe, bonequinhos de ação, tipo esse aqui, ó. Isso é uma action figure do Shiryu. Daí ele ficou pensando especificamente no Batman, porque ele falava que todas as action figures do Batman eram iguais, o que mudava era a cor das roupas. E pensou, um herói que fosse só uma cabeça, mas uma cabeça que pudesse ter vários corpos diferentes, e cada corpo atende uma necessidade diferente também. Daí nasceu o Cabeça de Parafuso, que literalmente é a cabeça de um parafuso. Só que ele é inteligente e ele muda de corpo dependendo do que ele precisa. A arte é bem semelhante ao estilo de Hellboy, assim como o próprio humor. Na verdade, pelo que eu estava pesquisando, o humor é até mais aguçado aqui. Na história, o Cabeça de Parafuso é recrutado pelo presidente Abraham Lincoln, e daí ele tem que impedir o Imperador Zumbi de pegar um artefato que tem muitos poderes. É bem simples, direto e engraçadíssimo. E a melhor parte é que essa edição aqui, ó, feita pela editora Nemo, não é só a história do Cabeça de Parafuso, e sim várias outras histórias de objetos curiosos do Mignola, inclusive muitas que ganharam prêmios e foram, aclamadíssimas pela crítica. Senhores, curti. O segundo é Animals, ou Animal Z, eu não sei como pronuncia, mas whatever, do iugoslavo francês, quer dizer, ele é um francês nascido na Iugoslávia, chamado Enki Bilal. E também é da editora Nemo. E vocês acertam se acharem que eu recebi as duas HQs da editora, porque sim, eu recebi. Obrigado, editora Nemo. Essa já é uma HQ mais densa, até mais artística, se você for parar pra pensar não, se você for parar pra olhar os traços que são mais marcantes, digamos assim. O autor já é bem conhecido para ficcionários de HQs por causa de trabalhos anteriores, onde ele sempre abordou muito a questão humana entre ações e consequências, inclusive tendo alguns trabalhos muito conhecidos a respeito de fim do mundo, causados pelas mãos dos homens. No caso de Animal Z, a gente também tem um fim do mundo, mas não foi um fim do mundo causado por homens. Foi a natureza que se rebelou e depois de diversos desastres naturais e uma coisa que foi chamada golpe de sangue, os continentes se quebraram, a água potável ficou mais rara do que plutônio, e quem sobreviveu agora é praticamente nômade. E eu tava lendo e achando bizarro, porque assim, a história tenta te contextualizar, explicar o que tá acontecendo, mas tem muita coisa que você vai pegando conforme você vai lendo. E tem umas coisas que são meio tipo, peraí, what? Porque tem humanos que são híbridos de animais, animais que são híbridos de robôs, que são serventes dos humanos, e é bem bizarro e estranho, mas legal. Assim, pelo menos no começo, daí você vai aprendendo mais e compreendendo mais, E o clima em si é quase faroeste. Pós-apocalíptico e futurista, mas mesmo assim um faroeste. Eu demorei pra entrar na história, pra conseguir me identificar com o ritmo, com o que estava acontecendo, mas depois de um tempo assim, ficou bem interessante. E finalmente um livro que eu tava afim de falar pra vocês faz um tempão, e finalmente agora eu tenho a chance! Super Deuses, do Grant Morrison, lançado aqui pela editora do Grupo Pensamento, a editora é a Sailman. O Grant Morrison já é um nome muito conhecido para quem for fã de HQ. Ele foi responsável pela Liga da Justiça da DC por um tempo, na edição mensal, e ele foi o principal responsável por ter ressuscitado a Liga da Justiça e transformado ela numa grande liga de super-heróis de novo, depois de um declínio que teve. E o trabalho mais conhecido dele, ou pelo menos o mais aclamado, é Os Invisíveis, onde tem até um travesti brasileiro. Olha como a gente está bem representado. Mas basicamente era uma HQ que trabalhava vários elementos da cultura moderna, cultura pop, trabalhando em conjunto, e era bem interessante e divertido, mas ao mesmo tempo tinha um plot complicado. Pensa como se você pegasse todos os mistérios de Lost, jogasse um liquidificador e jogasse, sabe, numa HQ. Era bem isso. Mas de qualquer maneira, esse cara escreveu Super Deuses, que é um livro que fala sobre super-heróis, e é praticamente a biografia do super-herói moderno. Ele vai falar sobre a criação dos super-heróis lá atrás,
por que eles foram criados, quais foram as influências deles no mundo, e falando sobre as diferentes eras e tendências que foram seguindo, tipo a criação dos super-heróis. É bem legal. Ele vai falar desde as primeiras HQs com super-heróis até as superproduções de hoje em dia. E assim, é quase também uma autobiografia do Grant Morrison, porque ele fala muito a respeito de suas próprias experiências. E não é nenhum demérito, porque o livro tem tanta informação que é praticamente uma leitura obrigatória para quem quer ser tipo o mestre do contexto de super-heróis e também entender como é esse ritmo de criação, porque o cara fala muito a respeito das experiências dele. É notável também que ele passa boa parte do tempo falando a respeito da DC, mas faz sentido porque ele trabalhou lá, é onde ele pegou suas principais referências. Então, de novo, também não é nenhum demérito. Apesar de eu gostar mais da Marvel, confesso. E é isso, obrigado pela presença. Se você gostou, clique em gostei. Caso não seja inscrito no canal, se inscreve. E compartilha no Twitter, no Facebook. E até a próxima. Eu sei que eu não tinha reparado o que era. Nem ter escrito no roteiro, sabe? Tipo, só olhar agora aí que Bilal. Ficou muito espontâneo, ficou muito bom.